Olá, buenos dias. Muito buenos dias a todos, a todas, aos colegas professores, as colegas professoras que acompanham vocês aí na escola, nas escolas, o pessoal que assiste a aula pelo YouTube, muito buenos dias. Não sei se já tem a frequência do pessoal hoje aí, Renan, o IPTV, para eu falar o nome dos municípios. Pronto, cadê? Baixa Grande do Ribeiro, Bonfim, São João da Varjota, tem 2 polos, e o pessoal de Uruçuí. Bom dia, muito buenos dias, sejam muito bem-vindos, tá? Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Hoje é a nossa revisão, pessoal. A gente vai ter aula até terça-feira da semana que vem, aulas ao vivo, né? Portanto, na quarta-feira o canal já não transmite mais aulas ao vivo, é o início das férias dos professores. Ainda vai ter uma galera por aqui, né? Mas os professores estarão de férias a partir da quarta-feira da semana que vem. Portanto, hoje é a nossa revisão. Acredito que essa semana ainda, a partir de quarta-feira, vocês já estejam assistindo aulas de revisão. Pelo menos no meu caso porque são as 2 últimas aulas. Bom dia, Sebastiana. São as 2 últimas aulas antes da prova. Então, a gente vai revisar conteúdo, a gente vai trabalhar a interpretação de texto. Essa aula de hoje é com essa função. De acordo com a programação aqui da SEDUC, então a partir de quarta-feira iniciam as provas bimestrais de vocês, né? Mas também eu acho que cada escola tem a sua realidade, não sei, de repente talvez façam em datas diferentes, mas eu sei que até terça-feira da semana que vem vocês têm aula ao vivo, tá? Então é a nossa revisão, né? E é motivo de alegria também, porque significa dizer que a gente está entrando de férias, né? Vamos lá. Vamos então dar uma olhada no que a gente tem aqui para o dia de hoje. Vai ter interpretação de texto, porque a gente vai falar... Na verdade, eu vou falar sobre os textos da prova, tá? E revisar parte do conteúdo e responder questões como revisão para a avaliação bimestral. Aqui a gente tem os conteúdos, em espanhol, contenidos, né? Cá interpretação de texto, pelo menos 3, 4 questões de texto. Eu geralmente procuro dividir a prova, são 10 questões, né? Então, geralmente a gente faz 5 questões interpretação, 5 questões gramática. Pode ser que tenha 4 ou 3 de interpretação, no mínimo 3 ou 4. Advérbios, que foi um assunto que a gente trabalhou nesse bimestre. O pretérito imperfeito do indicativo. Acentuação. O futuro perfeito e o futuro imperfeito, que foram assuntos que eu trabalhei recentemente. Obviamente que eu não cobrei toda essa gramática na prova bimestral. Não dá para trabalhar tudo, ou não seria tão interessante, né? Mas eu precisava de assunto para prova de recuperação, né? Então, por isso eu selecionei esses conteúdos. O que eu não falar aqui nessa revisão é porque não cai na prova. Então, é assunto que ficou ali para prova de recuperação. E eu espero que vocês não precisem fazer prova de recuperação. A prova de espanhol está bem tranquila, né? Então, você vai sair bem, tá? Então, vamos começar. Bom, eu vou começar revisando aquela parte de ditongo, tritongo e hiato. Se está aqui, é porque provavelmente, né, tem uma questão na prova
para você identificar ditongo, tritongo ou hiato. Também a gente precisa disso para entender melhor a regra de acentuação em espanhol. Então é certo que você vai encontrar uma questão envolvendo acentuação, que pode ser nessa parte de ditongo, tritongo e hiato, tá aqui, estou revisando, é porque, enfim, pode estar lá na prova. E acentuação é certo, né? Que você vai ter uma questão de acentuação, tá? Então, bora lá. Ditongo é o encontro de duas vogais numa mesma sílaba. E a gente chama de ditongo, e essas vogais se encontram na mesma sílaba, porque a gente pronuncia de uma só vez, né? Então, quando a gente fala, e nessa fala, na pronúncia das palavras, a gente pronuncia duas vogais juntas ao mesmo tempo, a gente chama isso de ditongo. A escrita é uma representação da fala, né? Em espanhol, existem 14 possibilidades de ditongo. Então, há 14 possibilidades de ditongo, né, desse encontro vocálico numa sílaba só. Obviamente que a gente não precisa decorar, aprender, memorizar esses 14 ditongos. Basta a gente entender como é que se forma o conceito. Veja o que o texto fala aqui em cima. Para formar diptongo, será preciso que al menos de una de las vocales sea débil e sin acento. Se eu sei isso aqui em cima, que é uma coisa muito simples, né? Eu sei identificar um ditongo. O que é que ele está dizendo? Que para formar ditongo, para ser ditongo, será preciso, né, que pelo menos uma das vogais, vão ser duas, né? Então, uma delas tem que ser uma vogal fraca e sem acento. Mas quais são as vogais fracas em espanhol, las débiles? As vogais fracas são I e U. Então, para ser ditongo, tem que ter ali pelo menos um I ou um U. E sem acento. Por que sem acento? Porque se ela estiver acentuada, aí ela fica forte. Aí a gente já não vai ter mais um ditongo, né? Vai ser um hiato. Vai se pronunciar em sílabas diferentes, tá? Então você vai ver aqui nos exemplos que sempre vai ter pelo menos uma vogal fraca, ou I ou U. Pode ser duas fracas, I e U, U, I, mas o detalhe é esse, vai ter I, vai ter U, sem estar acentuado para ser ditongo, né? E sem acento, beleza? Então se eu sei disso, eu sei olhar para uma palavra e identificar se ali é um ditongo. Procuro I, procuro U, não está acentuado, só são duas vogais, então ali é um ditongo. Veja os exemplos. É o caso da vogal forte. Se a I e U são as vogais fracas, as débiles, né? Então as outras são fortes. A, E e O, né? A, E e O. Então, aqui eu tenho um exemplo dos 14 ditongos possíveis em espanhol, né? É o caso, por exemplo, da vogal forte A com a vogal fraca I, em baile. Baile é baile, dança, né? Quando eu pronuncio baile, me gustou muito el baile, essas vogais A e I, eu pronuncio elas juntas, baile, tá? Está vendo, ó? Uma vogal forte com uma vogal fraca, o I, sem o I acentuado. É o caso de auto, né? Auto quer dizer carro, de automóvel, né? Ou pode ser o prefixo para alguma coisa, autossuficiente, não sei, tá? AU. É o caso da vogal forte E com I, em peine. A palavra peine significa pente. É o caso de E com U, deuda. Deuda significa dívida. Quando eu pronuncio deuda, eu pronuncio na mesma sílaba de uma só vez o E e o U. É o caso de O com I em oigo. Oigo é verbo, do verbo oír, que quer dizer ouvir. Em português a gente fala ouço, em espanhol oigo. Oigo la música. É o caso de O com U em sousa.
É o caso de I com A em limpia, que quer dizer limpa. La casa está limpia. É o caso de U com A, vogal fraca U com A que é forte, em guagua. Guagua quer dizer bebê, neném. No Chile, eles também usam para chamar micro-ônibus. Eles chamam micro-ônibus de guagua. É o caso de I com E em pienso, do verbo pensar. Eu pienso mucho em ti. É o caso de U com E, fuerza, força. De I com O em limpio, quer dizer limpo. U com O em árduo. E as duas vogais fracas, IU em ciudad, que significa cidade, e o I em cuidado, tá? Então, há 14 possibilidades de ditongo, de combinação, né? Que sempre vai ser uma vogal fraca. Em espanhol, eles chamam as vogais fracas de débiles, débil. Débil quer dizer fraco, né? E as vogais fracas são quais? I e U, né? Então, para ser ditongo, eu preciso de pelo menos uma vogal fraca, ou I ou U, sem estar acentuado. Aí ela vai estar acompanhada de outra vogal, porque é ditongo, né? Ou vai ser uma vogal forte, ou vai ser outra vogal fraca. Tranquilo, né? Tritongo. Ó, tri, né? Três. Tritongo é o encontro de três vogais numa mesma sílaba. Quando a gente pronuncia juntas essas três vogais. Em espanhol, existem 6 possibilidades de tritongo, né? E no caso dos tritongos, a gente vai ter uma vogal fraca, que em espanhol chama de débil, mais uma vogal fuerte, mais outra débil. E aqui também a vogal fraca, ela não vai estar acentuada. Pode ser que a forte esteja acentuada. Pode ser que a forte esteja acentuada por causa da regra de acentuação, para marcar a sílaba tônica. Mas ela já é forte, então ela pode estar acentuada. A vogal fraca é que se tiver acentuada, ela fica forte. Aí vogal forte com vogal forte, a gente pronuncia em sílaba diferente, e isso aí a gente chama de hiato. Então a vogal forte pode estar acentuada. Ela já é forte mesmo. Esse acento vai ser para quê? Para dizer que ali é a sílaba tônica. Vai dizer que ali é a sílaba tônica daquela palavra, tá? Então, lá em cima do slide diz assim: para formar tritongo, será necessário ou será preciso que dos vocales débiles rodeiem a una fuerte, ou seja, duas vogais fracas rodeiem a uma forte. Tá aqui a forte no meio, rodeada de vogal fraca. É um sanduíche, né? Onde o recheio é uma vogal forte. Fraca, forte, fraca. Ou, como fala em espanhol, débil, fuerte, débil. Aqui se repete a mesma coisa. Não tem necessidade de eu aprender, decorar, memorizar essas 6 combinações de tritongo. Basta saber o conceito. Vão ser duas vogais. Repara que, igual ao ditongo, sempre tem vogal fraca. Tem que ter uma vogal fraca. Nesse caso aqui vão ser duas, uma no começo e uma no final, porque a do meio vai ser uma forte, tá? A forte pode ser que esteja acentuada. A fraca, a gente não vai estar acentuado para ser tritongo. Igual a história do ditongo, né? No ditongo, a vogal fraca não vai estar acentuada. Aqui também não, tá? Porque se tiver, aí já é hiato, né? E não estamos falando de hiato, estamos falando de tritongo. Então, é o caso dessa combinação. I, a, I. Vogal fraca, I. Vogal forte, A. E fraca, I. Geralmente, vocês vão perceber aqui que são verbos na segunda pessoa, vosotros. É o caso, por exemplo, de envidiais. Vosotros envidiais, né? Vocês invejam. Envidiais é do verbo envidiar, que é invejar. Então, ó, envidiais. Envidiais, a gente pronuncia essas 3 vogais juntas. Envidiais. A vogal forte está acentuada. Por que ela está acentuada? Porque aqui é a sílaba tônica. E o acento, óbvio, né? Vai na vogal forte. Envidiais. Envidiais, né?
é uma oxítona. Terminada em S, é acentuada, né? É uma palavra oxítona, a última sílaba tônica. Quando elas terminam em S, elas são acentuadas. O mesmo raciocínio vale para o segundo exemplo. Aprecieis vosotros. Apreciem a paisagem, aprecieis el paisaje, tá? Então aqui, ó, eu tenho um tritongo, vogal débil, fuerte, débil. E o acento na vogal forte, porque ali é a sílaba tônica. Toda oxítona. Em espanhol, as oxítonas são chamadas de agudas. Então, todas as agudas, última sílaba tônica, terminada em S, vogal NS, são acentuadas. É o caso de U-A-I ou U-A-Y. Nesse caso, o Y, ele vai fazer o papel aqui de vogal fraca, de semivogal, né? Porque ele vai ter som de I, né? Então, ó, é o caso de averiguais, averiguem, vosotros, né? Averiguais, o AI, acento na vogal forte, você já sabe, porque é uma oxítona, uma aguda em S, e Uruguai, né? Uruguai. Vogal fraca, U, vogal forte, A, e o Y, né? A gente considera como vogal fraca por causa do som, né? É o caso de UEI e UEY em averigueis, averiguem, né? Vosotros. E buei. Buei é um monossílabo, né? Significa boi. Buei. É o caso de IAU em miau. Miau é a voz do gato. Em espanhol, o gato também faz miau, igual ao português. E o caso de uau, né? Em guau. Guau é a voz do cachorro. Em espanhol, o cachorro faz o guau. Beleza? E os hiatos? Nós temos duas possibilidades de hiatos. A vogal fraca está acentuada, e aí ela fica forte, né? Vogal fraca acentuada, aí ela fica forte. Vogal forte com forte, elas se repelem, elas vão ser pronunciadas em sílabas diferentes, né? Ou quando a gente tiver o encontro, né, de duas vogais fortes. A gente sabe que as vogais fracas, né, são I e U, débiles, e las fuertes, as que sobram, A, E e O. Então, ele diz ali em cima no texto, quando las vocales não formem uma sola emissão de voz, tendremos um hiato. Ou seja, quando você não pronuncia as vogais juntas de uma só vez, em uma só emissão de voz, a gente vai ter um hiato, porque a gente pronuncia essas vogais em sílabas diferentes, separado quando a gente fala. É lógico que a gente não fica falando e contando sílabas, mas se a gente parar um pouquinho e pronunciar, a gente percebe claramente se a gente pronunciou as vogais juntas ou se a gente pronunciou separado. Então, as duas possibilidades de hiato. Quando a vogal fraca, a débil, né, for acentuada. Então, uma vogal fraca acentuada e uma forte. Ó, uma vocal débil acentuada e uma vocal fuerte. É o caso de aí, ó, país em espanhol, né? País. Quando você fala país, você pronuncia essas vogais em sílabas diferentes. País. El país es grande. El país es rico. Quando você fala país, você pronuncia duas sílabas. País. Para que isso esteja escrito corretamente, representado, né, de maneira correta, eu preciso acentuar o I, né? Porque se eu não acentuar o I, aí
a vogal fraca continua fraca, e aí é para ser um ditongo. País, um monossílabo. Mas ninguém fala país. Brasil é um país grande. Não se diz. Brasil é um país grande. Agora, para que país esteja escrito corretamente, eu preciso acentuar o i, para dizer, olha, aqui é um hiato, né? Essa vogal, o i, ele é pronunciado separado do a. Então, o acento está ali para dizer isso, ó, esse i aqui ele é forte. Se acentua, ele fica forte. Aí, vogal forte com vogal forte, você nunca viu a palavra. Mas se você conhece a regra de acentuação, você sabe dizer qual é a sílaba tônica, como é que pronuncia. A mesma coisa vale para essa segunda palavra. É como escreve baú em espanhol. Se diz baúl. Vou ia comprar um baúl. Você não percebe que é sílaba separada? Baúl. Agora, eu falo baúl. Para escrever, eu digo, ó, precisa acentuar esse U. Senão, ficaria um ditongo e um monossílabo. Baúl. Ninguém fala baúl. Fala baúl. Baú, né? Então, acento no U. É com i em reí, do verbo rir, tá no pretérito. Ah, eu ri muito das piadas. Em espanhol eles falam assim: yo me reí mucho. Me reí mucho. Tá vendo? Ó, reí. São duas sílabas. Aí, para escrever, eu preciso acentuar o i. Eu em reúne. Ele reúne sus amigos, de reunir. Reúne. É o caso de filosofia. Essas palavras que terminam em IA e pronuncia igual ao português, filosofia, geografia, Maria. Se eu quero que seja Maria, tem que acentuar o I. Maria, geografia. Porque o I é uma vogal fraca. E quando eu falo, eu pronuncio em sílabas diferentes. Filosofia. Entendem? Olha que legal. Rio em espanhol. Rio em espanhol, a palavra que eles pronunciam rio, precisa de acento. Uma vogal fraca com a vogal forte. Do jeito que eu escrevi aqui, é um ditongo. Então, se eu for ler isso aqui, eu vou falar rio. Rio. Uma sílaba só. Mas as pessoas não falam rio. El Rio Parnaíba. Falam el Rio Parnaíba. Rio de Janeiro. Agora, para ser Rio, para escrever, aí eu tenho que, ó, acentuar o I para dizer, ó, são duas sílabas. É Rio. Tá vendo? A mesma coisa vale para ie, rie, el rie mucho. Oir é do verbo oír, que significa, né, ouvir, oír. Oí, yo oí la música. Noúmeno, que é um termo filosófico. O a em grua, grua, caminhão grua, caminhão grua. É um caminhão que carrega uma ferramenta atrás, né? Aqueles que servem de reboque, é uma grua. Rebocar um carro, né? Chama de grua aquilo ali. O e em continues, de continuar. Quero que tu continues. E o o em acentuo. Eu acentuo las palavras. Beleza? Então, o que eu mostrei aqui? Hiatos. Dei alguns exemplos, né? Com a vogal fraca acentuada, que ela deixa de ser fraca e vira uma vogal forte. Ou quando a gente tiver duas vogais fortes, óbvio, né? Vogal forte com vogal forte, elas são pronunciadas em sílabas diferentes. É o caso de ae e o na palavra aereo, aéreo, aéreo. Quando você fala aéreo, você pronuncia uma, duas, três, quatro sílabas, aéreo. Ou teatro, teatro, teatro. Me vou ao teatro, esse EA você fala em sílabas diferentes. Teatro. Beleza?
Tranquilidade? Então vamos para frente. Aqui eu quero que você marque o ditongo. Em qual dessas palavras eu tenho um ditongo? Lembre, no mínimo uma vogal fraca e sem acento. Vou marcar tempo para que vocês olhem, leiam e identifiquem. A gente vai marcar 1 minuto. Renan, por favor. Ok, tá. Então, eu preciso de pelo menos uma vogal fraca, I ou U, sem acento. Você procurou I ou U aí nas palavras e viu que está sem acento, achou o ditongo. Coche, que quer dizer carro, não tem nenhum encontro vocálico, né? Coche. A puerto, vogal fraca, U, vogal forte, E, sem a vogal fraca, que é o U, está acentuado, é o ditongo. Puerto. Vamos analisar as outras. Aéreo, eu tenho hiatos. O A é vogal forte, o E é vogal forte, né? Aéreo. O acento é por causa da regra. Quando você pronuncia aéreo, é uma proparoxítona, é uma esdrúxula. Então, tenho que acentuar aquele E ali. Todas são acentuadas. Em teatro, também tem um hiato. Vogal forte E, vogal forte A, sílabas diferentes. E pila, que significa pilha, ou então pia, não tem encontro vocálico. Então, a resposta, faltou animar, é a letra B. Vamos para a questão 2. Na questão 2, ele quer o tritongo. Vamos recordar? Tem que ser uma vogal débil, mais uma fuerte, mais uma débil, tá? Então, fraca, forte, fraca. Sem a vogal fraca estar acentuada. A vogal fraca não pode estar acentuada. Vou pedir para o Renan marcar também 1 minuto, Renan. O número da questão, tá? Para eu saber qual questão vocês estão se referindo. Às vezes tem um delay, né? Mas olha, é tritongo. Tem que ter 3 vogais, né? Uma vogal fraca, uma vogal forte
e uma vogal fraca. Débil, fuerte, débil. Na letra A, com praz, a gente não tem 3 vogais, só tem 2, A e I. A gente está procurando tritongo, esse tri aí de 3 vogais. Então, não serve, né? Na letra B, tampouco a gente tem o encontro de 3 vogais, icistes, né? Icistes. Na letra A é ditongo, tá? Com praz. Na letra B, icistes, também é ditongo. Ó, vamos lá. Vogal forte, vogal fraca. Sem a fraca tá acentuada, ditongo. Vogal forte, vogal fraca. Sem a fraca tá acentuada, ditongo. Tá? Onde é que eu tenho 3 vogais? Na letra C, na letra D de 2, né? Na letra E também é um ditongo, ó. Muerto. Vogal fraca, vogal forte. Sem a fraca tá acentuada, é ditongo. Muerto. 2 sílabas. Ou é C ou é D. O que é que acontece? Eu preciso de uma fraca. Quais são as fracas? I e U. Uma forte e uma fraca. Sem ter acento na fraca. Na letra C, a vogal fraca está acentuada. Então, ó, quando eu falo sabias, eu falo sabias. O acento está ali no I, justamente para identificar que ali é um hiato, sabias. É diferente de falar Paraguai. Paraguai. Guai é uma sílaba só. Paraguai. Tá? Então, ó, vogal fraca, vogal forte, vogal fraca, que nesses casos o Y vai fazer papel de I, de vogal fraca. Essas palavras terminadas em Y, elas são palavras geralmente do Guarani, tá? Que se usa em espanhol, é escrito com Y no final. Então, é a letra D, Paraguai. Tritongo, né? Triptongo, 3 vogais. Débil, fuerte, débil. Aqui eu quero hiato, ou seja, as vogais em sílabas diferentes. Há 2 possibilidades. Quando forem 2 fortes, A e O, ou quando a fraca estiver acentuada. O Renan vai marcar para a gente 1 minuto, Renan. Ok, beleza. Eu estou acompanhando as respostas, viu, pessoal de Uruçuí? Vamos ver, né? Vamos ver, não. É isso, é exatamente isso. Excelente, né? Mas deixa-me ver aqui. Ah, não, não, presta atenção. Vamos lá, vamos lá. Vamos refazer aqui. Só um minuto, por favor. Eu não li o enunciado da questão, né? Diz assim, marca la opción. Peraí. É isso mesmo. Marca la opción donde hay un hiato. Tá, então vamos lá. Piedra é um ditongo, né? Exatamente isso. Almuerzo é um ditongo, vogal fraca e forte, sem acento na fraca.
Peinar, fraco e forte. Reina, fraco e forte. Ditongos, né? Ditongo, 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 ditongo. Tá certo, é exatamente isso. Eu que troquei agora as ideias. Letra C. Maestro. A gente tem duas vogais fortes, né? Maestro. Beleza. Maestro. Certíssimo, pessoal de Uruçuí. Letra C. Essa é a terceira questão. Responde ela a letra C, tá? Vamos para frente. Marca a opção donde temos um tritongo. Mais uma vez, peço para você identificar o tritongo. E aí, de novo, marco 1 minuto para vocês. Renan, 1 minuto. Tem pessoal de Uruçuí. Pessoal de Uruçuí está pedindo para ali Baixa Grande do Ribeiro, agora também, eu estou vendo agora nas respostas. Eu vou só pedir que quando vocês mandarem resposta, viu? Botem o número da questão, para eu saber qual é a questão. Que o chat aqui ele é curtinho, mas às vezes repete a resposta, mas vamos identificar. Eu quero o tritongo, né? Já eu volto a primeira questão para o pessoal de Uruçuí. O pessoal de Uruçuí pediu para voltar a primeira questão. Já eu volto para vocês. São os prints, né? Então, para ser tritongo, vamos lá. Tem que ser 3 vogais. Aí a ordem é essa. Vai ser uma débil, que é uma fraca, mais uma vogal forte, mais uma vogal débil, tá? Quais são as vogais débeis? As fracas I e U, tá? A vogal fraca, ela não vai estar acentuada. Se tiver acento, caso tenha acento, por causa da regra de acentuação, vai ser na vogal forte. Então, ó, em comprais, eu não tenho aqui tritongo, né? Comprais, isso aqui é um ditongo. Isisteis, ditongo, né? Aonde eu tenho 3 vogais é na letra C e na letra D. Só que na letra C, a vogal fraca está acentuada. Se a vogal fraca estiver acentuada, ela fica forte, né? Aí é hiato, e não tritongo ou ditongo. Sabias. Tá aqui, ó. Paraguai. U-A-Y. Paraguai tem o mesmo tritongo. Ó, Paraguai. Uruguai. Mesma resposta da segunda questão. Então, ó, Paraguai é a letra D. Quarta questão, letra D. Ok? Isso, pessoal de Uruçuí. Eu agora vou voltar para vocês a primeira questão que vocês pediram. E aí, quando você fizer o print, você me diz ok, por favor.
Vale, gracias. Vamos lá, então. Questão 4. Pronto. Agora a gente vai entrar nas regras de acentuação, tá? É certo que você vai encontrar uma questão de acentuação na sua avaliação. Aqui diz assim. Bom, na verdade, vamos lá. Tem duas coisas, praticamente, que são como no português. No português, toda palavra proparoxítona é acentuada, não é? Toda proparoxítona é acentuada, toda proparoxítona é acentuada. Em português, espanhol também. Em espanhol, além da proparoxítona, que é a última sílaba tônica, né? Contando do final para o começo, a terceira sílaba ou a última, né? A gente conta do final para o começo da palavra, né? Assim, é acentuada. Só que em espanhol, além da proparoxítona, tem uma quarta sílaba tônica, anterior à proparoxítona, que também é acentuada. Tem gente que até fala assim, ah, então é uma proparoxítona também, com a quarta sílaba. Eu digo, olha, é e não é, né? Se for pela regra, todas são acentuadas, vá lá. Mas é uma quarta sílaba tônica, não é uma terceira. Porque em espanhol tem isso, a quarta sílaba tônica, tá? Só que não se chama proparoxítona, chama de esdrúxula, né? E sobresdrúxula. Eu chamo de sobresdrúxula porque é a sílaba anterior à esdrúxula. Então todas são acentuadas. É o caso da palavra brújula, que significa bússola. Tá vendo? Ó, brújula, brújula, proparoxítona. Em espanhol chama de esdrúxula. É só você associar com a palavra esdrúxulo, esdrúxula do português, tá? Só que em espanhol vai ter uma sílaba anterior a essa que também vai ser acentuada sempre. Aí por isso que eles chamam de sobresdrúxula, que está anterior a ela, sobresdrúxula. É a quarta sílaba tônica, tá? É só separar, olhar direitinho que dá certo. Bom, por que eu comecei pelo final? Porque a regra geral vai valer para oxítona e paroxítona. E em espanhol é muito fácil. Toda regra de acentuação em espanhol é no final da palavra. Se termina em vogal, né? N e S. A regra geral é essa, vogal, N e S. Se for uma palavra aguda, que a gente chama em português de oxítona, em espanhol chama de aguda. Associa com um acento agudo. Em espanhol só existe o acento agudo, o nome dele é tilde, e ele serve para marcar a sílaba tônica. Ele nem abre e nem fecha som de vogal. A função do acento tilde, do acento agudo em espanhol, é marcar a sílaba tônica. Nem abre, nem fecha som de vogal. Então, eu vou acentuar as agudas, oxítonas, a última sílaba tônica, né? Quando terminarem em vogal, N e S. Por isso que eu acentuei sofá, café, porque termina em vogal, última sílaba tônica. Operación, porque termina em N. Francês, porque termina em S. Sofá, operación, francês. No caso das paroxítonas, que em espanhol eles chamam de graves ou llanas, eu chamo sempre de grave, ou de llanas, grave, né? Quando é que eu acentuo? Quando terminar em consoante, exceto N e S. Quando terminar em consoante, exceto N e S. Pronto. Aguda, vogal NS, grave, consoante, exceto N e S. Então, ó, césped,
que significa grama, césped. Eu acentuei porque terminou em consoante, que não é N nem S. Carretera. Carretera quer dizer pista. Por que eu não acentuei carreteira? Carreteira, porque terminou em vogal. É por essa razão que a palavra história em espanhol também não é acentuada, porque termina em vogal. História. Em espanhol não se acentua. Ok? Vogal NS. Se for aguda, última sílaba tônica, eu acentuo. As graves, paroxítona, consoante. Eu acentuo quando termina em consoante, exceto N e S. E as esdrúxulas, que são as proparoxítonas, todas são acentuadas. As sobresdrúxulas também. Mas o que é uma sobresdrúxula para a gente encerrar essa parte? Vai ser verbo acompanhado de pronome oblíquo. Quando eu falo essa palavra, cuenta, me, lo, esse melô é pronome oblíquo. Eu quero dizer para a pessoa contar para mim algo que ela tem para dizer. Ó, tem um negócio para te contar. Eu digo, pois, cuenta, me, lo, esse algo. Cuéntame, me para mim, lo, esse algo que você tem para contar. Em espanhol, eles não usam o hífen nesses casos. Juntam o pronome ao verbo. Cuéntame, lo, esse algo. Eu tenho algo para te contar. Pois cuéntame. É uma esdrúxula. Cuéntamelo vira uma sobresdrúxula. Então dá uma quarta sílaba tônica. Pronto. Eu vou marcar 1 minutinho antes de trocar esse slide, tá? Então, 1 minuto, por favor, Renan. Beleza. Tá, vamos lá. E aí no próximo slide eu vou mostrar para vocês, aqui eu falo mais uma vez sobre esdrúxula, a respeito da quarta sílaba tônica. Falei aqui, ó, que é verbo com pronome, a mesma coisa que tem ali no final daquele slide anterior, mas existe outro tipo de palavra sobre esdrúxula, que é o seguinte: alguns advérbios terminados em mente. Se a palavra que deu origem, ó, fácil, fácil, leva acento, porque é uma palavra grave, fá, terminada em consoante. Então, esse acento fica quando eu crio o advérbio facilmente. Então, dá aqui uma quarta sílaba tônica. Isso aqui é uma palavra sobresdrúxula. Se a palavra que deu origem ao advérbio, como é o caso de feliz, feliz, é uma aguda terminada em Z, não acentua. Então, fica sem acento. E aí, quando eu pronuncio felizmente, a sílaba tônica é essa. Nesse caso aqui, é uma palavra grave, tá? No caso da sobresdrúxula, a gente considera essa sílaba tônica
por causa do acento. Mas tem duas, facilmente, né? Claramente tem duas sílabas, né? Eles consideram duas sílabas. Mas como Fá é acentuado, por causa da palavra que deu origem, que é fácil, então eles vão classificar como uma sobresdrúcula, porque esse acento ficou. O acento da palavra, do adjetivo, né? Fácil, como o acento fica, o acento, né, é herdado, então dá uma sobresdrúcula. Deixa eu ver por aqui, tudo tranquilo. E é o que eu digo aqui. Os advérbios terminados em mente serão acentuados se a palavra que deu origem for acentuada. Ok? Eu quero que você marque aonde não, preste atenção, aonde não há uma palavra aguda. Ou seja, tem 4 agudas. Eu quero aqui não é, tá? Aqui não é aguda. 1 minuto para vocês, por favor, Renan. Ok. Vamos lá, então. Deixa eu ver se vocês mandaram resposta. Não mandaram resposta. Mas vamos lá. Todas são agudas, exceto sofá é uma aguda. Terminada em vogal está acentuado, tá acentuado. Se acentua quando termina em vogal, NS. León também, né? Aí eu tenho, ó, árbol, que é como se fala árvore em espanhol, ó. Árbol. Ó a sílaba tônica. É a penúltima, né? É uma palavra grave. Uma paroxítona. Dudar, sílaba tônica, que é a última igual a mudar, não leva acento porque termina em R, né? As palavras agudas, elas são acentuadas quando terminam em vogal, N e S. Se não for, não acentua, como é o caso de dudar e mudar. Questão 2. A questão 2, nas aulas de acentuação, eu trabalhei acento diferenciador. Muito em monossílabo, né? Todo monossílabo acentuado em espanhol, quando você encontra um monossílabo acentuado, é porque tem outro sem acento. Não se acentua monossílabo em espanhol, a não ser que seja acento diferenciador, como é o caso da palavra da questão, ó. Marca a opção onde a palavra foi acentuada por la misma razón que T. T com acento em espanhol significa chá. Então, entre A, B, C, D, E, eu tenho também, chama de acento gráfico, acento diferenciador. Então, entre A, B, C, D, E, né, nas alternativas, eu tenho um exemplo de acento diferenciador. Aqui no caso da letra E, arréglate, é uma palavra, é uma esdrúxula. Jóvenes é uma esdrúxula. Dominó é uma aguda. Sofá também é uma palavra aguda. Então, donde foi acentuado por ser acento diferenciador.
Em espanhol, se acentua os pronomes quando eles forem interrogativos ou exclamativo. ¿Cuál es tu nombre? Então aqui o acento é por essa razão, acento diferenciador, tá? Então acento em pronome em espanhol é acento diferenciador. É para dizer que é interrogativo, seja uma interrogação direta ou indireta, ou exclamativo. Por isso que T foi acentuado. A segunda questão responde a letra A. Tá chegando a hora do intervalo. A gente volta com essa questão, viu, Renan? A partir da questão 3, que nós não respondemos, tá? Então estamos aí a menos de 1 minuto do intervalo de vocês. A hora de você, né? Enfim, fazer o lanche, comer aquele cuscuz que você guardou aí do café da manhã ainda. E aí daqui a 20 minutos a gente volta para continuar a nossa revisão, tá? Então, nos vemos. Até já.